Olá, dando sequência, eu, Roseli Gimenez, pelo Cultura em Foco do Instituto Legos, vamos continuar, não é, um trabalho relacionando a área da psicanálise a outras ciências ou a outras áreas do conhecimento. Num bloco anterior, falamos sobre as relações entre psicanálise e psicologia. Quem é o psicólogo, quem é o psicanalista, como eles fazem formação, não é? O que é necessário para que esses profissionais se estabeleçam. No vídeo de hoje, nós vamos aí acrescentar, não é? Falando um pouquinho sobre a psicanálise e a psiquiatria. Vejam que o psi continua em tese, não é? Mas uma psicanálise é uma análise e a psiquiatria vai envolver questões como tratamento no sentido, inclusive, medicamentoso. Então, para retomar, não é, algumas questões, eu reitero, um psicanalista trabalha, não é, com o tratamento de questões emocionais e psíquicas do sujeito. Quase sempre tem como base, em sua maioria, as teorias de Freud acerca do inconsciente. O inconsciente fala e, por isso, revela questões a serem trabalhadas durante uma sessão. Um psicanalista também pode ter, obviamente, não é, uma formação em sobre ser psicólogo se ele cursar a universidade fazendo psicologia. Mas essa não é a condição básica para exercer a profissão de psicanalista. Muitos, aliás, psicanalistas têm formação em psicologia, muitos têm formação médica, não é? Mas a maioria não, todos eles com certeza têm formação específica em psicanálise. Exatamente, a formação médica pode proporcionar a ênfase em psiquiatria. Assim, o psiquiatra é um médico, naquele sentido estrito sensu, não é, com o qual conhecemos a palavra. Psicólogos e psicanalistas, não é, nem sempre são médicos. Nesse quesito, é bom lembrar que, por exemplo, receitar remédios é algo que um médico pode fazer, um psiquiatra. Psicólogos, psicanalistas não fazem tratamento medicamentoso. E um psiquiatra, se ele fizer uma formação em psicanálise, ele também poderá vir a ser um psicanalista. E se além da área médica, ele também se formar em psicologia, ele também poderá ser um psicólogo. Então, o resumo é que um psiquiatra tem diploma de médico, com a especialização na psiquiatria. Bom, fica a pergunta que eu já lancei na primeira relação da psicanálise com a psicologia. O que é a formação em psicanálise? Como é que isso acontece, não é? Bom, no mínimo, essa formação, com uma ou outra diferença, ela vai passar por três etapas. A primeira e mais importante é que ele precisa, né, o psicanalista, a psicanalista, submeter-se a uma análise e levar essa análise até o fim, o que muitas vezes pode levar anos e anos, mas é uma condição necessária, não é? Que o psicanalista tenha submetido ou esteja se submetendo a uma análise e que ele vá até o fim. A segunda etapa é estudar sistematicamente a teoria psicanalítica, começando pelas obras dos grandes autores. Freud, como eu disse, um dos pioneiros e primeiros, Firenze, Klein, Winnicott, Lacan e outros mais, não é? Então,
quase sempre o que a gente observa é que os psicanalistas são bastante cultos, academicamente falando, em relação às teorias psicanalíticas, mas não só, não é? Estudam muito a literatura, estudam muito as ciências da linguagem, a antropologia, quer dizer, uma série de coisas que tornam psicanalistas pessoas confiáveis, não é? Bom, a terceira dessas três etapas é submeter-se a uma supervisão por parte de um analista mais experiente, sobretudo nos primeiros anos de prática clínica. Então, ele precisa fazer uma análise, ir até o final dela, desculpem, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar sempre em supervisão com um outro profissional da área. Bom, o psicanalista pode fazer essas três coisas, como é possível, não é? Independentemente de estar ou não dentro de uma instituição, porque, como eu disse, não há universidade de ou para psicanalistas. Quer dizer, ultimamente tem surgido aí algumas coisas, mas há uma unanimidade entre os psicanalistas que uma universidade com seus preceitos, regras, não são aquelas que os psicanalistas buscam no entendimento da psicanálise para poderem atender pacientes. Então, vou repetir, o psicanalista não tem diploma. Bom, se você quer procurar um psicanalista, ou para que um psicanalista diga, eu sou psicanalista, como é que a gente vai saber se não há lá um diploma emoldurado no consultório? Essa é uma decisão e a mais importante, não é? Claro, você como paciente vai buscar saber quem é aquela pessoa, não é? E por conta, o psicanalista, ele tem que ter, em primeiro ponto, a ética. O que é isso? É a decisão ética, não é? Uma decisão ética de se tornar psicanalista depois de ter passado por essas três etapas mencionadas. Então, é sempre importante, não é, que a gente conheça, que a gente pesquise, que a gente saiba, enfim, com quem estamos trabalhando. Acompanhem-nos, porque ainda haverá mais material relacionando a psicanálise a outras áreas e ciências do conhecimento. Até logo mais.